Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco então sobre o caderno número 33 da Atenção Básica, que aborda bastante essa questão do crescimento, do desenvolvimento da saúde da criança, quais as atuações que o enfermeiro tem lá na unidade de saúde com relação ao exame físico, algumas patologias também que a gente tem que atentar no momento do nascimento dessa criança, no pós ali, né, que ela vai para casa, e muita informação boa e útil para a gente estudar ali para o concurso público, já que esse é um caderno muito cobrado nos editais, tá? Eu andei dando uma olhada nos editais de enfermagem e muitos deles cobravam a atenção à criança. E um dos cadernos que a gente tem para se guiar, então, com relação a esse assunto é justamente o caderno 33. Então, vamos lá. Então, iniciando pela chegada da criança, a gente sabe que quando uma criança nasce, automaticamente ela vai ficar inserida naquele contexto ao qual a família que ela vai pertencer, né, está inserida também. Ou seja, né, o contexto familiar, o contexto do ambiente onde ela vai se encontrar. Então, é fundamental que a equipe de saúde saiba orientar os novos pais, principalmente quando são pais de primeira viagem, né, com relação aos cuidados, com relação aos momentos que vão acontecer, as situações que podem vir a acontecer, inclusive, né, sobre essa questão do baby blues e da depressão pós-parto. Então, quando a equipe de saúde faz aquela visita, ou quando a própria família vem até o BS para fazer a primeira consulta do RN, são momentos oportunos ali para a equipe de saúde, para quem está precisando aquele atendimento ali, aquela família, aquela mãe, aquele bebê, observar alguns sinais e também informar a mãe, principalmente ao pai ali, que estão presentes, aos cuidadores dessa criança, né? Com relação ao baby blues, por exemplo, que é uma situação que inevitavelmente, normalmente, acaba acontecendo, né, com a mãe. Não são todas as mães que passam pelo baby blues, mas a maioria delas. Então, quanto mais difícil for a adaptação daquela família, mais difícil for a adaptação com toda a rotina nova, mais são as chances dessa mãe desenvolver o baby blues, né? Então, é uma coisa hormonal, enfim, que também está relacionada com todo o ambiente ali ao redor. E a mãe, então, pode desenvolver esse baby blues, que são aqueles estados de melancolia que a gente conhece, quando a mãe tem mais um choro fácil, uma irritabilidade, ela fica mais sensível, e normalmente isso ocorre, então, entre o terceiro dia ali e o sexto dia começam a ter início esses sintomas. Já é bem diferente, então, da depressão pós-parto. A depressão pós-parto, a gente começa a ter os sintomas, a mulher começa a ter os sintomas mais acentuados, então, lá pela quinta semana, sexta semana de pós-parto. Então, já é depois de alguns meses ali que a criança nasceu. Então, é importante a gente orientar essa mãe de que o baby blues, ele acontece, sim, é normal, é uma questão hormonal, e que vai passar. É uma questão temporária, então ele é passageiro. E já a depressão pós-parto, a gente tem que atentar mais ainda, porque essa mãe precisa de ajuda, precisa consultar um médico, um psiquiatra, precisa de um apoio, precisa ser ouvida. Então é fundamental que a gente atente a sinais de que essa mãe está precisando de ajuda, de que essa família precisa de orientação. Por isso que é fundamental a equipe de saúde saber e levar essas orientações, essas informações para a família que acabou de ganhar, né, um novo membro ali, uma criança. A visita domiciliar ao recém-nascido é aquela visita, então, que o agente de saúde ou até mesmo enfermeiro, médico, vão realizar indo até o domicílio daquela família que acabou de ganhar aquele recém-nascido, né? Indo aonde o recém-nascido de fato está inserido. Então, quais que são os benefícios dessa visita domiciliar? A gente tem no caderno 33 vários benefícios dessa visita. Eu citei alguns que eu considerei os principais, tá? Lembrando que os vídeos não substituem a leitura do caderno, que é muito importante também. Por que eu sempre reforço isso? Porque vocês, apenas lendo os benefícios da visita, por exemplo, em algum momento na prova, se tiver um benefício lá que vocês não lembram de ter visto, o cérebro de vocês já vai dizer, ó, peraí, eu não lembro de ter visto isso. Então, é importante que vocês pelo menos façam a leitura de todos esses benefícios lá no caderno, para que não seja uma coisa tão estranha. Então, é por isso que a gente tem que ler o conteúdo sempre. Eu reforço com os vídeos, né? Mas o nosso cérebro já está adaptado àquele assunto e reforçar aquela informação. Assim, na hora da prova, a gente chega lá e sabe quando uma coisa é absurda, não tá, em nenhum momento tu viu aquilo no caderno, então tu já consegue ir excluindo algumas opções que estão erradas, tá? Então, uma dica só para vocês, né? Então, eu vou falar agora, então, dos benefícios da visita domiciliar. Então, são o desenvolvimento da parentalidade, lembrando que a equipe de saúde pode fazer, então, toda essa questão de orientação com os pais, com relação a eles desenvolverem um afeto com a criança, a conexão, aquele vínculo, né? Melhoria de alguns problemas de comportamento da criança, melhoria no desenvolvimento cognitivo de grupos específicos, por exemplo, os prematuros, né, que eles precisam de alguns estímulos diferentes, de algumas consultas, até mesmo com algumas especialidades diferentes, por exemplo, fisioterapia, e isso é uma informação importante da gente levar para a família quando vai fazer essa visita, observar como é que está o desenvolvimento desse prematuro. A redução de lesões não intencionais, então orientar os pais com relação aos cuidados que tem que ter para evitar acidentes em casa, né? Melhoria na detecção e no manejo da depressão pós-parto, como eu comentei no slide anterior,
A gente tem que saber identificar os sinais de que aquela mãe não tá bem, que ela pode estar enfrentando uma depressão pós-parto e precisa de ajuda. Precisa ser ouvida, precisa de um psiquiatra, talvez, para conversar, precisa de uma ajuda psicológica, de um atendimento psicológico. Então, a gente tem que saber levar essa informação de que isso pode acontecer e, ao mesmo tempo, tem que saber identificar, mesmo que não nos tragam essa informação, saber identificar alguns sinais e manejar essa situação toda para poder ajudar a mãe e essa família toda. E ainda, então, a melhoria na prática da amamentação. É muito importante que a equipe vá até o local, né, onde está a residência, até a residência desse recém-nascido, para saber como que está a amamentação. A mãe está conseguindo fazer a pega certinha, o bebê está mamando bem, está conseguindo ser várias mamadas, está em livre demanda, como é que está sendo? A mãe está conseguindo se alimentar para produzir o leite, sabe? Também aquelas dúvidas que a mãe sempre tem no início, se quando que vai descer o leite, se é o suficiente e tudo mais. Então, são momentos oportunos para a gente ir lá e esclarecer todas essas dúvidas e tranquilizar até mesmo essa família de que tudo tá indo bem e quando não vai bem, que a gente tá ali também para ajudar eles. Então, é na visita domiciliar que o profissional da saúde ele tem a oportunidade de identificar alguns fatores de risco para a saúde da criança, que são sinais, sintomas que a criança vai apresentar e que dão ali uma sugestão de que alguma coisa não está certa, tá? Então, o que a gente tem que avaliar sempre com um olhar treinado nessa visita para ver se a gente encontra alguma coisa de errado. A questão da recusa alimentar, se o bebê não está conseguindo se alimentar, vômitos importantes, vômitos muito frequentes, com muita quantidade. Então, a gente sabe que os recém-nascidos, eles têm muita facilidade para fazer desidratação. Então, vômitos importantes, diarreias, tudo isso leva a uma possível desidratação. Então, é bem importante a gente estar sempre atenta à quantidade desses vômitos e qual a frequência também deles, se eles acontecem. Letargia, convulsões ou apneia. Lembrando que a apneia é aquela parada da respiração, né? Quando o paciente não respira por mais que 20 segundos, no caso dos recém-nascidos. Então, se ele demora mais que 20 segundos para reiniciar a respiração, para respirar novamente, então isso já é um quadro de apneia, precisa sim ser encaminhado para um serviço de urgência. Uma frequência cardíaca abaixo de 100 batimentos por minuto. Os recém-nascidos e os bebês, eles têm uma frequência cardíaca maior. Então, quando já está abaixo de 100, isso já é um sinal de que alguma coisa não está certa. Então, é melhor encaminhar esse recém-nascido para um serviço de referência. Uma tiragem subcostal e batimentos de asas de nariz são sinais claros de esforço respiratório. Então, se o bebê está fazendo tiragem subcostal mais o batimento de asas de nariz, com certeza ele não está oxigenando bem, porque aquele esforço respiratório deve ter um motivo. Então, a gente tem que encaminhar, sim, esse recém-nascido para um atendimento mais de referência. Cianose generalizada ou uma palidez importante, né? Palidez, o paciente está hipocorado. Uma frequência respiratória maior que 60 movimentos respiratórios por minuto. Então, o limite de frequência respiratória para recém-nascidos é 60. Então, quando está acima disso, a gente sabe que ele está fazendo uma taquipneia, então ele está fazendo um esforço respiratório. É fundamental a gente observar esses sinais principais ali que eu coloquei para vocês, porque normalmente eles são sinais de o quê? De doenças respiratórias e de doenças gastrointestinais. E as recém-nascidos, até os 3 meses, os bebês de 3 meses, eles são muito facilmente afetados por esse tipo de doença. Por isso que a gente tem que sempre tentar, se a criança está com sinais de esforço respiratório, se ela tem diarreia, vômitos importantes, pode desidratar, né? Pode ter ali com a moleira abalada. Então, a gente tem que sempre tentar para esses sinais e sintomas na hora da visita, para se precisar já encaminhar esse recém-nascido, esse bebê, para um serviço de referência. Finalizando, então, essa questão da visita domiciliar, a gente sabe que ela tem muitos objetivos, então, muitos benefícios também, né? E eu citei alguns objetivos aqui, então, para a gente conversar. E lembrando, mais uma vez, que vocês têm que ler os objetivos que estão lá no caderno para vocês se familiarizarem já com essas informações e saberem quando uma coisa está muito fora, não tem nada a ver com o que vocês leram no caderno, para poder escolher essas opções na hora da prova, tá? Então, um dos objetivos da visita domiciliar é observar as relações familiares. Como eu comentei, a gente consegue ver como é que está sendo essa relação, se o pai e a mãe estão conseguindo desenvolver um vínculo, se eles estão conseguindo desenvolver a parentalidade, facilitar o acesso ao serviço de saúde, para o pai, a mãe, a família, enfim, os cuidadores saberem que o serviço de saúde está disponível ali para eles, então eles podem sim ter o acesso, eles devem procurar esse acesso, orientar a família sobre os cuidados com o bebê, então essa questão de posição para dormir, de amamentação, tudo que a gente já comentou. Identificar sinais de depressão puerperal, né? Sinais de que a mãe está apresentando ali, então, uma depressão pós-parto. Muito importante oferecer ajuda para essa mulher, que com certeza ela está precisando. Promover um aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. Então, orientar a família de que a criança não precisa de chás, não precisa de água, que o aleitamento materno exclusivo é o suficiente para essa criança até o 6º mês de vida, que é muito importante para a questão da imunidade. Então, incentivar, né? Promover esse aleitamento materno exclusivo, sem outras coisas, até o 6º mês de vida. Identificar também sinais de perigo à saúde da criança,
que são, como eu falei para vocês, alguns fatores de risco ou até mesmo um ambiente de risco para essa criança. Então, esses são os objetivos da visita domiciliar. A primeira consulta, então, do recém-nascido, ela deve ocorrer na primeira semana de vida. Então, quando a gente tem palavras assim no caderno, por exemplo, deve ou preferencialmente, a gente sabe que elas têm significados bem diferentes. Então, quando ela diz que ela deve ocorrer na primeira semana de vida, é que não tem outra opção. Ela tem que ser na primeira semana de vida. Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, preferencialmente na primeira semana de vida, quer dizer que pode ser realizada depois? Poder até pode, é preferencialmente na primeira semana de vida, mas pode ser realizada depois. Só que no caso, a gente tem que ela deve ocorrer na primeira semana de vida. Então tem que ser na primeira semana. Então se tiver uma questão assim na prova, vocês já sabem que não tem outra possibilidade. A primeira consulta do recém-nascido, ela tem que ocorrer aqui na primeira semana de vida, justamente para a gente identificar se esse recém-nascido, o peso que ele perdeu lá no pós-parto, ele já está recuperando com a alimentação, enfim. E também lembrar de preencher a caderneta da criança nessa consulta, porque essa caderneta é fundamental para a gente acompanhar o desenvolvimento dessa criança no futuro. Então, é com a caderneta que a gente vai acompanhando o desenvolvimento, o crescimento dessa criança, então é obrigatório esse preenchimento, tá? É importante a gente conversar também com a família, ali, com os cuidadores dessa criança, se é o pai, a mãe, enfim, sobre como que foi a gestação, se a mãe fez as imunizações que eram necessárias durante a gestação, se a criança fez lá a hepatite B já no hospital, se teve alguma intercorrência durante a gestação, ou no parto, ou no pós-parto, saber como é que foi essa gestação e como é que foi ali no trabalho de parto. Se foi um parto normal, foi um parto cesárea, deu tudo certo, teve algum probleminha. É bem importante a gente conversar e tirar essas informações, conseguir essas informações com a família, conversando de uma forma aberta, perguntando tranquilamente, para eles verem que eles podem conversar com a gente e criar um vínculo também com essa família ali na consulta, tá? Antecedentes familiares, muito importante a gente perguntar se teve alguma doença que ocorreu em alguma criança com menos de 5 anos da família, que levou à morte, alguma criança com menos de 5 anos, principalmente, tá? Então, se a gente tem essa informação, a gente já tem que atentar para algumas coisas. E lembrar também de olhar sempre na caderneta da criança, que a gente vai ter ali o índice de APGAR, que é o índice, né, que classifica, então, a criança no 5º minuto de vida. Esse índice vai de 0 a 10, e quando as crianças estão de 7 a 10, tá tudo certo, tranquilo. Quando elas têm um índice ali entre 4,5 e 6, a gente tem que atentar, pode ser uma criança prematura, a gente já tem que, então, relacionar, né, com algum atendimento especial que essa criança vai precisar de um reforço, por exemplo, de fisioterapia. Então, tem que saber ligar o APGAR com a situação ali, com a criança que a gente está atendendo. E pode ter um APGAR também até 6 ali, mais ou menos, por uma medicação que a mãe usou durante a gestação, por alguma malformação congênita. E quando é um APGAR, então, entre 0 e 3, que já é um fator de risco maior ali, a gente tem que ver se está relacionado a mais algum sinal e sintoma de alguma doença neurológica, se a criança tem mais algumas patologias, então, associadas. Por quê? O APGAR entre 0 e 3, isoladamente, ele não tem nenhum fator, ele não predispõe a criança a um desenvolvimento de uma disfunção neurológica tardia, tá? Mas quando associado a mais alguma coisa, mais alguma patologia, mais algum sintoma da criança, aí sim ele pode estar predispondo, então, essa criança a uma disfunção neurológica. Mas, caso essa criança não apresente nada, além desse APGAR alterado, a gente não tem por que acreditar que vai vir a ter uma disfunção neurológica, tá? Lembrando, por isso que é importante a gente olhar o APGAR e relacionar, então, com a criança que a gente está atendendo e fazer uma consulta completa, olhar certinho tudo que precisa olhar nessa criança para ter certeza que está tudo certo quando liberar ela. Então, no exame físico completo, que é uma parte fundamental da consulta ali, da primeira consulta do recém-nascido, a gente vai avaliar várias coisas, várias regiões ali, e ver se está tudo ok, e o que é necessário passar para a caderneta, a gente já vai anotando na caderneta, para depois, futuramente, manter o acompanhamento do crescimento dessa criança. A questão do peso, do comprimento, do perímetro cefálico, então, a criança, ela tem, né, a tendência a perder até 10% de peso quando nasce, e tem até 15 dias para recuperar esse peso. Então, se a criança veio na primeira consulta do recém-nascido, que é com até 7 dias de vida, e ela não recuperou ainda todo o peso, tá tudo certo. Se ela tá no caminho para recuperar esse peso, tá ok, porque ela tem 15 dias para recuperar esse peso. Agora, se tu vê que a criança não tá nem começando a recuperar esse peso que ela perdeu, aí a gente já tem que atentar, sim, porque aí é uma coisa que a gente tem que investigar melhor, tá? A questão do desenvolvimento social e psicoafetivo, se essa criança tá conseguindo ter vínculo, ter conexão com os cuidadores, com a mãe ali, o estado geral, se a postura dela é normal, né? Normalmente as extremidades são mais fletidas, as mãozinhas ficam fechadas, e o rostinho normalmente fica um pouco mais pro lado, mais lateralizado. Também tem que atentar para sinais de esforço respiratório, que a gente comentou antes, que são os mesmos sinais de esforço respiratório da visita domiciliar, tiragem subcostal, taquipneia, batimento de asa de nariz, tudo são sinais importantes que a gente tem que avaliar também.
e ainda o estado de vigília do RM e, se é necessário, né, verificar essa questão da temperatura. Como é que a gente sabe se é necessário verificar a temperatura do recém-nascido? Quando a mãe teve alguma febre materna, né, quando a mãe teve alguma febre durante o parto, a gente verifica a temperatura dele na consulta. Se a mãe não teve nada de intercorrência no parto, não precisa verificar, tá? É só um adendo mesmo. E também a gente pode identificar alguns sinais de desidratação, como eu falei para vocês, se a criança tem muitos vômitos importantes, muita diarreia, ela pode sim desidratar, ou até mesmo ter uma crise de hipoglicemia, né? Começa a fazer muito vômito, tudo que ela ingere ela vomita, acaba fazendo hipoglicemia. Então são coisas importantes para a gente notar. E também a questão do xixi. A diurese tá boa, tá adequada, muito pouca, a gente tem que perguntar para a mãe e saber avaliar isso também, porque são dados importantes. Então, na face a gente vai avaliar se essa criança tem alguma assimetria, alguma alteração que a gente pode saber já visivelmente. Se o crânio, as fontanelas estão ok, não podem estar abauladas, não podem estar deprimidas, tá? E ainda, eu acho que eu acabei não anotando ali no slide, a questão da pele. Como é que ela tá hidratada, essa pele? Tem algum edema, um edema generalizado? Tá cianótica? Tá com icterícia importante? Tudo isso a gente tem que avaliar para ver se é tudo normal. Uma icterícia ali na região, ao redor da região ali do umbigo, tudo a gente tem que olhar, né, bem certinho esse recém-nascido para ver se tem alguma alteração, então. Então, nos olhos a gente vai ver se essa criança tem pupilas que dilatam e contraem quando estimuladas pela luz, então a gente faz esse teste. Também ver se tem alguma secreção, com algum pus, alguma coisa, pode ser sugestivo de conjuntivite. Importante a gente lembrar também que o estrabismo é muito comum nessa fase, então ele não é um sinal de alguma alteração nos olhos, tá? Nessa fase é muito cedo ainda e muito comum, então a gente não considera o estrabismo um sinal de alteração. Nas orelhas, ver se a simetria tá ok, a audição, o nariz, como é que tá? Tem algum sangramento no nariz? Tá conseguindo respirar tranquilo? Ou tem um batimento de asa de nariz? Se a boca tem alguma mudança ali própria de formação mesmo, né? Que pode estar alterando ali na pega correta do seio para a amamentação. Então tudo a gente vai avaliando. O pescoço, se está simétrico, se a gente tiver alguma alteração. O tórax, quando respira, tem uma boa expansão, faz muito esforço, faz tiragem subcostal. Tudo a gente tem que ir olhando. No abdômen desse recém-nascido, a gente pode encontrar então um abdômen um pouco mais distendido, pode ter gases ali, ou até mesmo líquidos presentes. A gente tem que avaliar se está normal. Na questão das genitálias, a gente pode palpar então o escroto ali para ver se tem os testículos. Normalmente, as crianças que não têm, elas tendem a se resolver sozinho essa questão até os 3 meses. Então, a gente vai avaliando, vai mantendo o monitoramento, né? E também avaliar ali questão se tem alguma fissura anal ou não, são coisas bem importantes, tá? Então, no sistema osteoarticular, a gente vai ver se tem algum sinal, então, de displasia evolutiva ali do quadril. Depois, mais pra frente, eu vou falar um pouco mais especificamente sobre isso, tá? E a gente vê, então, também se tem flexibilidade, tem mobilidade nos membros inferiores. A questão da coluna vertebral, a gente avalia delicadamente, se está tudo certinho, principalmente na região ali lombosacra. E a avaliação neurológica, então, a gente vai ver os reflexos dessa criança. Um reflexo muito comum que a gente tem, que pode avaliar nessa questão neurológica, é o reflexo de Moro, né? Que é muito comum de todos os bebês terem. E a gente também vai vendo se ela tem movimentos espontâneos, assim, de flexibilidade, de estender os bracinhos, as perninhas, tudo espontâneo. Então, isso tudo serve para uma variação também neurológica. Falando agora, então, das situações de risco, a gente tem algumas situações que a gente tem que atentar, porque podem indicar, então, uma possível situação de risco para esse recém-nascido, para esse bebê. Então, quais são algumas situações de risco que eu vou citar aqui para vocês? Criança residente em área de risco, uma criança prematura, com baixo peso ao nascer, quando a gente tem um apigar menor que 7 no 5º minuto, a gente comentou sobre isso, né, ali na questão da primeira consulta do RN, eu falei um pouco sobre o apigar com vocês. Mãe menor de idade e com baixa escolaridade, e também morte de crianças na família com menos de 5 anos de idade, que também eu comentei um pouco antes com vocês. Então, tudo são situações de risco que a gente tem que sim atentar com relação a essa criança. Quais são os cuidados com o RN, então, que a gente pode orientar essa família? Principalmente naqueles primeiros momentos que toda a família normalmente quer ir lá conhecer o bebê, enfim, tem que orientar, principalmente com relação à questão da lavagem de mãos, a restringir o fumo, então, não é simplesmente pedir para o fumante fumar do lado de fora da casa, é de fato não fumar próximo ali da casa, enfim, não deixar que essa criança de alguma forma tenha contato com essa fumaça, porque é uma criança muito nova e isso faz extremamente mal. Aleitamento exclusivo, então, até os 6 meses, como eu falei com vocês anteriormente, a questão de orientar a família de que não precisa de chazinho, não precisa de água,
Só o leite materno é mais do que suficiente para essa criança até os 6 meses de vida dela. Prevenção de morte súbita do lactente, então, quando vai fazer a criança dormir, deixar ela sempre em posição supina, não deixar de lado, e sim sempre de barriguinha para cima. O uso de chupetas, então, a questão do desmame precoce, o uso de chupetas, ele facilita, sim, o desmame precoce, não se sabe ao certo porquê, ainda não tem estudos ainda que definem o porquê, mas a gente sabe que pode ter uma confusão de bicos ali. Então, quanto menos precisar usar chupeta, melhor. Então, restringir esse uso de chupetas aí enquanto está amamentando, para não ter o risco do desmame precoce. Eu sei que muita gente tem uma questão dessa dúvida de por que a gente não coloca a criança lateralizada e sim de barriguinha para cima. Eu vi uma reportagem uma vez, um documentário, não lembro direito, mas era alguma coisa assim. E falava nessa questão justamente do vômito. Por exemplo, a criança vai vomitar e ela tem o reflexo da tosse por causa do vômito. E quando a criança está lateralizada, se o pai e a mãe estão dormindo, às vezes ela só vomita e não tosse, porque o vômito sai. E quando ela tá de barriguinha para cima, como fica mais difícil para vomitar, ela tem o reflexo da tosse. Isso faz com que o pai e a mãe, então, enfim, que estão ali perto dela, vejam que está acontecendo alguma coisa. Por isso que a gente deixa a criança de barriguinha para cima, para que quando alguma situação desse tipo ocorra, o pai e a mãe percebam através da tosse da criança. Porque senão, se eles estão com sono pesado, é capaz da criança vomitar, aspirar e tu nem vê se ela tá lateralizada. Por isso que é importante a gente deixar sempre de barriguinha para cima, tá? Então, falando agora de um teste muito importante, muito cobrado também nos concursos públicos, nas provas de concursos de residência, o teste do pezinho, tá? Ele deve ser realizado, então, idealmente entre o terceiro e o sétimo dia, mas ele pode ser realizado até o 30º. Então, o que acontece? Ele não é obrigatório ser entre o terceiro e o sétimo dia, mas é o ideal. Então, a gente tem que se atentar a essas palavras, que, como eu comentei antes para vocês, que normalmente é aí que estão as pegadinhas na prova. Então, ele idealmente deve ser realizado, então, ele idealmente pode ser realizado, né, preferencialmente entre o terceiro e o sétimo dia, mas pode ser até o 30º. Então, não deu para fazer até o sétimo dia? Pode fazer até o 30º, tá? Não é obrigatório que seja entre o terceiro e o sétimo dia, mas sim, de preferência, que seja entre o terceiro e o sétimo. Porque no terceiro, ele já ingeriu alimentos, leite materno, enfim, que pode detectar, então, algumas doenças que precisa já ter ingerido uma certa quantidade, e até o sétimo, porque é uma coisa mais precoce, né? Quanto mais precoce a gente detectar, então, alguma doença, alguma alteração, melhor. Mas, por ver as dúvidas, pode ser realizado também até o 30º dia, ou seja, até a criança completar ali um mês de vida. Então, o teste do pezinho ele permite a detecção precoce de doenças como a fenilcetonúria, a anemia falciforme, o hipotireoidismo congênito e também a fibrose cística, tá? Então, ele é muito importante e ele deve ser realizado, então, idealmente até entre o terceiro e o sétimo dia, mas pode ser realizado até o 30º dia, tá? Muito importante vocês lembrarem disso e fazerem uma anotação aí com relação a essa questão, porque eu já vi cobrar em perguntas assim, tá? E também se deve checar, então, se essa criança já recebeu a primeira dose de hepatite B e da BCG, então, ou se é necessário a gente indicar a aplicação de alguma dessas vacinas, tá? Lembrando que é fundamental a criança fazer essas vacinas, porque elas são extremamente importantes. Já a caderneta da criança é uma caderneta que a gente tem como histórico volante, porque a gente tem um histórico, então, fidedigno, de desde quando a criança nasce até quando ela deixa de ser criança, e a gente pode estar levando esse histórico, essas informações, para o local que a gente for. Então, vai numa especialidade, vai no fisioterapeuta, vai no pneumologista, pode levar essa caderneta que vai estar sempre aí aquele histórico bem certinho, tá? Então, uma informação muito fidedigna que a gente tem desde quando a criança, desde a gestação da mãe, desde quando a criança nasce, até o momento em que ela deixa de fato de ser criança. E, então, essa caderneta deve ser preenchida e ficar de posse da família. E se recomenda, então, o uso de nomenclaturas e menos termos técnicos possíveis. Então, falar de uma forma mais simples possível para facilitar o entendimento dessa família durante a conversa. Essa parte das consultas é uma parte extremamente cobrada em provas e a gente tem que sempre ter na ponta da língua. Então, tem que saber, não tem outra desculpa, tá? Como que o Ministério da Saúde recomenda, então, que sejam feitas as rotinas de consultas da criança? No primeiro ano de vida, tem que ser a primeira semana, primeiro mês, segundo mês, quarto mês, sexto mês, nono mês e 12º mês. Se vocês observarem, vocês vão ver que essas datas, esses meses, são justamente aqueles meses que a criança tende a ter mais vacinação, mais imunização para fazer. Então já é um momento oportuno para ti acompanhar essa criança que está fazendo as vacinas e já acompanhar o crescimento dessa criança. Segundo ano de vida, então, 18º mês, 24º mês. A partir do segundo ano de vida, então,
vão ser consultas anuais próximas ao aniversário. Então, essas 3 tabelinhas aí é fundamental que vocês tenham na ponta da língua, já saibam, tá? Se quiserem aí pausar o vídeo para copiar, enfim, ou se quiserem que eu disponibilize em PDF para vocês essa questão aqui, eu posso disponibilizar ali, deixem nos comentários, tá? E então é importante demais a gente saber essas datas, porque elas são muito cobradas, assim, em questões de concursos, tá? Sobre o rastreamento da displasia evolutiva do quadril, então. O que é o ideal? O ideal é que se rastreie essa displasia antes dos 3 aí, 6 meses, tá? Por quê? Porque quanto antes a gente conseguir rastrear essa doença, mais fácil são os tratamentos e menos, como é que eu vou dizer para vocês? Menos malefícios eles trazem para a criança, tá? Então, quais que são os fatores de risco para a displasia evolutiva do quadril? Então, gênero feminino, crianças com história familiar de displasia congênita do quadril, parto com apresentação pélvica, tá? Para o rastreamento precoce, a gente indica então as manobras de Barlow e Ortolani, tá? Para ver se essa criança tem alguma displasia ali, a gente vai fazer essas manobras. E também, após os 3 meses de idade, a gente pode fazer os testes de Trendelenburg positivo, marchancerina e hiperlordose lombar, possibilitando então o diagnóstico. Então, para até os 3 meses, a gente faz as manobras. Depois dos 3 meses, a gente faz esses testes, tá? Lembrando que isso são informações que a gente tem lá no caderno. Tem muito mais informação sobre a displasia evolutiva do quadril. Só que daí vocês têm que ler o livro, porque senão ia ficar extremamente extenso esse vídeo. E eu tive que resumir um pouco, tá? Tratando-se então da ausculta cardíaca, a gente tem que fazer essa ausculta cardíaca e a palpação de pulsos ao menos 3 vezes, então, no primeiro semestre de vida, ou seja, nos primeiros 6 meses de vida, né? Isso tem que acontecer pelo menos 3 vezes. No fim do primeiro ano de vida, na idade pré-escolar e também na entrada na escola, tá? A gente tem que fazer isso então. A avaliação da visão, a gente faz então o teste do reflexo vermelho, também conhecido como o teste de Bruckner, que deve ser realizado então numa penumbra, onde a gente vai ver, através do oftalmoscópio, uma distância de 5 a 10 centímetros mais ou menos dos olhos da criança, para ver se ela tem um reflexo vermelho nos 2 olhos. Caso algum reflexo diferente ocorra, a gente tem que então encaminhar para um oftalmologista de urgência, tá? Então a gente encaminha para uma referência com urgência. Então, esse teste deve ser realizado na primeira consulta do recém-nascido e depois novamente aos 4, 6 e 12 meses e também na consulta dos 2 anos de idade. A avaliação da audição dessa criança vai ser feita através do teste da orelhinha, que permite que a gente detecte, né, o mais cedo possível, o mais precocemente possível, alguma perda auditiva, seja ela congênita ou também pode ser adquirida então ali no período neonatal. A gente tem uma lei federal lá de 2010, de agosto de 2010, número 12.303, que garante então que os hospitais façam esse teste da orelhinha nos bebês que ali nascem de forma gratuita, tá? Então eu trouxe aqui um trechinho da lei para vocês e para a gente saber então que isso é um direito da criança fazer esse teste gratuito no hospital que ela nasce, no momento ali de pós-parto, tá? A aferição da pressão arterial ela deve ser feita então aos 3 anos de idade e outra aos 6. E a gente tem, então, outras coisas atreladas à pressão arterial, como, por exemplo, a questão da atividade física que essa criança faz também, tá? Durante o dia. Então, para não ficar muito extenso esse vídeo, eu decidi dividir em 2 partes, porque tem muita informação nesse caderno. E para não ficar muito cansativo, eu vou fazer a segunda parte, então, falando a partir dessa questão da atividade física que as crianças também são indicadas a fazerem. Então, como a gente finaliza aqui falando da aferição na pressão arterial, lembrando que é aos 3 e aos 6, o próximo vídeo a gente vai abordar, então, mais essa questão das crianças um pouco maiores, então, não mais bebês, tá? E aí a gente vai falar de mais pontos importantes pra gente conversar. Por hoje é isso, então, pessoal. A gente tem, então, a nossa referência aqui, que é o caderno 33 do Ministério da Saúde, onde a gente tem a abordagem aqui do crescimento e do desenvolvimento da saúde da criança. Não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário, sugestão aí, o que vocês acharam no vídeo. Se quiserem que eu fale mais alguma coisa em específico, também podem deixar. Eu gosto muito dos feedbacks de vocês, é muito bom saber o que vocês estão gostando, o que pode melhorar, enfim. E se vocês quiserem ter acesso, então eu vou deixar na descrição aí do vídeo o caderno de atenção básica, ali o link, para vocês já fazerem o download e lerem em casa, tá? Lembrando que é muito importante vocês lerem esses cadernos para fazerem as provas, tá? Muito importante mesmo. E aqui no vídeo, então, a gente reforça alguns pontos importantes. E no próximo vídeo eu também vou trazer perguntas, então, de concurso para a gente conversar, então, a respeito dessas perguntas aí, ver quais são as respostas, e isso já reforça um pouco o nosso estudo. Certo, pessoal? Por hoje era isso. Muito obrigada para quem assistiu até o final. Então, não esqueçam de se inscrever no canal, tá? Então é isso. Até a próxima. Abraço!